eu quero que vocês tenham condição, pelo menos uma leve noção do que é necessário ter uma roça do quiabo como uma horticultura profissional, ou seja, tenha chances de ser competitivo, com alto rendimento e consequentemente com ganhos, baixos custos, tentar cortar esses custos, para que a gente possa então se tornar produtores de hortaliças, no caso o quiabo, e assim ter um rendimento financeiro. Tudo requer planejamento, tudo requer uma elaborada forma de pensar no que eu vou querer dessa roça lá no futuro. E outra, por que eu falo de roças pequenas na qual eu consigo cuidar? Como por exemplo, no caso do quiabo, uma coisa que eu aprendi com meus pais, porque eu sou filha de agricultor, a minha mãe sempre falava para mim: vocês têm que dar bom dia e boa tarde para cada planta na roça. Por que isso? Por que ela falava isso? Antes, como eu era criança, eu achava que era brincadeira, era uma maluquice da minha mãe por ser super apaixonada por plantas. Só que hoje eu vejo que tem um fundamento muito importante, na qual me norteia em ajudar o produtor no campo a cuidar da sua roça. E isso significa o quê? Passar todos os dias, em pé por pé. É conhecer como está a sua planta, o comportamento dela, se de ontem para hoje aquela tonalidade, aquela coloração verde ainda se mantém. Se de repente apareceu e surgiu alguma praga diferente, apareceu uma doença que lá não estava, ou apresenta alguns sintomas de deficiência nutricional. Então isso tudo vai se implicar totalmente na eficiência produtiva da planta. Lembre-se que eu falei que cada plantinha, cada pé de quiabo é o seu sistema de produção de alimentos. Você está fabricando alimentos na roça. Quiabo na época da seca, ou seja, umidade relativa do ar baixo, eu tenho que ser obrigada a ter um sistema de irrigação, é onde vai aparecer certas pragas. Uma das pragas que pode sim comprometer a sua lavoura é, por exemplo, a formiga. A formiga, ela vai e se alimenta das folhas, ou seja, ela cultiva um fungo para se alimentar, melhor dizendo. Então ela precisa de folha para alimentar esse fungo e desse fungo ela vai se alimentar. Por isso que elas vão no campo e depena, ou seja, desfolha uma roça em um piscar de olhos durante uma madrugada, por exemplo. Isso acontece. Então o manejo das formigas é extremamente importante. E eu só vou saber se existe formiga se eu andar a minha roça todos os dias dizendo bom dia, boa tarde para cada pezinho. Por isso que é importante, é nada mais nada menos do que monitorar. Então vocês têm que monitorar, observar, ir olhando como está. O manejo de formiga de formas mais em conta, mais barata. Então se vocês conseguem saber onde está esse ninho, indo atrás da carreirinha deles, vocês podem utilizar água fervente. Mas eu vou ter que carregar isso até que distância? Que não adianta você simplesmente eliminar a formiga que está dentro do sítio. De algum lugar ela vem. Agora, se ela vem do dentro do sítio, é outra coisa. Então fica mais fácil. Mas uma forma mais barata. Pô, eu não vou na cidade comprar um veneno agora. Ou eu não quero usar porque eu não quero intoxicar minha roça. Você pode fazer uma mistura de água sanitária, um litro de água sanitária e 3 de água, né? Vocês misturam essa solução de água sanitária e despeja também no ninho para ela poder morrer. E uma característica interessante em formiga, se eu conseguir eliminar a rainha, eu acabo com o ninho. Então se eu conseguir fazer isso, eliminando a rainha, você já tem um ninho a menos para se preocupar.
Ah, mas é que eu não quero matar. Bom, aí vocês têm que trabalhar com alguma coisa repelente ou que ela não chegue até a sua roça. Mas isso é um pouco mais complexo, é mais demorado, então você precisa de uma dedicação de tempo muito grande. Então é melhor vocês usarem água quente, fervendo, ou simplesmente levar uma solução de cloro, 1 para 3 ou 3 litros de cloro, água sanitária e 3 litros de água pura, se misturar e jogar lá. Porque o cloro ela acaba impedindo a mobilidade da formiga. Pode afetar muito o quiabo em relação a insetos, são pulgões, cochonilha. Pulgão e cochonilha vai ser encontrado principalmente onde estão os botões florais, quando o quiabo começa a fase produtiva. E isso é muito importante vocês estarem caminhando dentro da roça, porque doença e praga, ela não vai surgir, não vai, apareceu, surgiu, está ali e vou começar a dominar toda a roça de repente. Não, ela vai aparecendo principalmente nas bordas. Então, se eu tenho aqui a minha roça, ela vai começar na borda da roça. Então, por isso que vocês sempre têm que estar de olho na sua roça, para vocês poderem sempre saber de onde está vindo essa doença. Ou, no caso, principalmente no momento agora, a praga. E eles aparecem pontualmente, não é uma coisa que vai ser em larga escala logo de uma vez. Isso vai acontecer se você não monitorar, se você não observar, se você não caminhar na roça. Aí sim a praga vai surgir, vai dominar e vai levar ao prejuízo econômico. E no caso pulgão é muito fácil você observar a presença dele. A formiga durante o dia vai deixar o vestígio de folhas picotadas no chão e vai ter aqueles recortezinhos que são um pouco arredondadinhos. E claro, vai desfolhar a planta porque ela vai recortar todos os pedacinhos e levar para o ninho. Então é muito fácil vocês verem. Agora o pulgão, vocês têm que estar olhando especificamente aonde está a brotação, onde sai a formação de botões e folhas, e ali dentro, naquele miolinho, você vai observar a presença desses pulgões. O pulgão é muito fácil de identificar, ele é sempre em grupo, ele nunca age individualmente. Formiga e pulgão são insetos, são pragas com hábito comunitário, em conjunto, então vocês conseguem facilmente observar. Ah, Érica, encontrei uma mancha ali, ou seja, uma área pequena ali da minha roça do quiabo cheia de pulgão. O que eu faço? Como nada tá fácil hoje em dia e eu quero reduzir meu custo, eu tenho que utilizar formas mais práticas para poder combater. O que eu poderia utilizar? Bom, tem uma solução, uma mistura que você pode usar. 1 colher de sopa de vinagre, 1 colher de sopa de detergente e 1 colher de sopa de óleo de cozinha por litro de água. 1 colher de cada por litro de água. Ah, Érica, eu vou utilizar em uma bomba de 20 litros, então são 20 colheres de sopa de óleo de cozinha, mais 20 de detergente neutro e mais 20 de vinagre. Então, óleo, detergente neutro e vinagre. Ah, Érica, mas tem algo específico em relação ao tipo de vinagre? Não, não tem algo específico do tipo. Vocês podem utilizar o que estiverem na mão. Vocês fizeram essa mistura, vocês vão observar que o detergente vai ajudar na diluição do óleo e o vinagre facilmente se dissolve, ele se mistura na água. Misturando muito bem, o que vocês vão fazer? Vão pulverizar na planta como um todo, ou seja, na toda a parte, na extensão da planta, focando no brotinho que tem aqui nas ápices. Se for aquele quiabo com as ramificações,
os brotinhos dos ramos. E também, se a infestação estiver muito alta, por baixo das folhas. Então vocês vão aplicar pulverizando por cima e por baixo das folhas, para a gente garantir que as duas faces ou os dois lados da folha de cima e o outro lado da folha de baixo tenha e receba o produto. E no miolo, onde tem a maior concentração, no caso o miolo que eu digo é a brotação, onde tem a maior concentração, vocês vão pulverizar até encharcar, Então, aqui eu passei algumas dicas. Vocês vão ver que vai funcionar muito. Se a infestação estiver grande, então passe pelo menos 3 dias seguidos. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois eu faço essas 3 pulverizações e aí vocês só vão voltar a aplicar de novo a cada 7 dias ou 10 dias. Então, a cada uma semana ou 10 dias. Então, podemos deixar esse intervalo. O que vai determinar um intervalo para o outro? Se vocês observarem, o que vai determinar um intervalo para o outro é se vocês observarem a presença dessa praga no campo, tá bom? Esse é o ponto fundamental. Então nós falamos de formiga porque é o que eu mais vejo atacando a lavoura. O pulgão também, ele aparece muito. E ao mesmo tempo esse produto ele controla a cochonilha, que é um inseto esbranquiçadinho, que facilmente você esmaga ele. Parece um algodãozinho, bem branquinho, pequeno, então vocês conseguem identificar facilmente. E outro ponto que nós temos que cuidar é o oídio. O oídio, infelizmente, é uma doença que ataca muito o quiabo e ele diminui a área foliar, ou seja, ele vai afetando as folhas de baixo para cima. Quanto mais velha a folha, maior é a infecção por oídio. Quanto mais velho, maior é a infecção por oídio. E nesse momento é onde eu tenho que cuidar para que ele não se multiplique. E oídio é sério, gente. Eu já vi gente perdendo roça de oídio para essa doença. Então vocês têm que monitorar. O oídio é especificamente a melhor forma de controle é o monitoramento. É você passar ali na sua roça todo dia, dar uma caminhada e ver como estão as folhas das plantas. Não tem segredo, é isso, é olhar. Porque quando vocês observarem a presença, o que você pode utilizar? Lembrando que eu quero que vocês diminuam o seu custo de produção. Então, leite cru de vaca. 1 litro de leite cru de vaca para 19 litros de água. Você pulveriza nas folhas em cima e embaixo, de baixo para cima. Tá? Então, de baixo para cima vocês vão pulverizar na folha de cima e de baixo, entendeu? Nas duas faces da folha, porque o fungo ele infecta os dois lados. Quando está iniciando a infecção, ele vai aparecer na parte superior de cima e quando está maior densidade da doença, ela vai estar embaixo. Então isso é fundamental. Outro produto que vocês podem estar utilizando, além do leite com água, você pode estar utilizando um fungicida muito conhecido que eu já falei dele, que é a cauda bordaleza. Ela vai auxiliar no controle e prevenção. Então, por exemplo, estamos num período de umidade relativa do ar baixo. Então, pelo menos uma vez por semana você vai ter que usar a cauda bordaleza na sua lavoura, independentemente de você ver ou não o oídio. Isso é um fato. Mas tem um primo do oídio, chama-se míldio, que ele aparece no tempo úmido, ou seja, em umidade do ar muito alta, época das águas ou de climas tropical úmido.
Então, locais de clima de tropical úmido. E aí, o que eu faço para poder controlar? A mesma coisa. Então, para a gente não fazer a doença se acostumar com o que nós estamos utilizando para prevenir ou controlar, então eu vou alternar uma semana leite, outra semana calda bordaleza, uma semana leite, outra semana calda bordaleza, para que ela não se acostume com o que você está jogando. Isso é muito importante. Mas Érica, se para a doença eu alterno uma calda de leite e a calda bordaleza, e para praga? Para praga nós podemos estar utilizando, caso seja necessário, a calda de mamona. Tem duas formas que dá para ser feito. Uma delas é você pegar somente as folhas, né? No caso, 4 folhas grandes ou 6 folhas médias em 1 litro de água. Então você vai pegar um recipiente, colocar essas folhas em somente 1 litro de água e amassar, macerar bem, tá? Amassar, vai socando com essa água, vai socando, pega um pilão, pega um pedaço de pau e vai socando ali até o caldinho ficar bem verdinho. Chegando nesse ponto com as folhas ainda, você vai deixar no escuro fechado por 3 dias a 4, tá? Então de 3 a 4 dias vão deixar em repouso, ou seja, você vai deixar aquele material fermentar nessa água, tá? E somente depois disso você vai pegar e utilizar ela e colocar na bomba, tá? Então, por exemplo, vamos supor, o ideal é de meio litro a 1 litro dessa calda já coada. Então vocês vão colocar num pano e apertar ele, tirando todo o caldo, e colocar de meio litro a 1 litro na bomba costal. Para você ter uma eficiência de espalhamento, de aderência desse produto na folha, vocês vão utilizar na bomba de 20 litros 20 ml de detergente neutro e 20 ml de óleo de cozinha, porque eles vão fazer com que esse produto, no caso a calda, ela vai ter adesão e espalhamento na folha. Então vocês vão pulverizar isso em toda a parte aérea, ou seja, toda a superfície da folha e na parte inferior da folha. Então na face superior e inferior, sempre, para a gente ter maior área de cobertura. Dessa forma, o que acontece? A gente pode garantir que previne a entrada de praga na lavoura. Outra forma da calda de mamona é eu pegar 1 quilo, tá, de mamona. Qual é a parte da planta? Tem a parte no broto das mamonas, na qual vai ter folhas novas e saem os cachos de fruto. Então pode ser talos, folhas, cachos de toda a extensão, só que não aqueles talos, né, muito duro. Aqui no caso é o caule, só é o talo da folha. Talo da folha, as folhas e frutos podem ser utilizados nessa calda que eu vou passar. Aí vocês vão pegar 1 quilo, colocar em um tonel, uma lata, num barril ou num caldeirão, aonde vocês estiverem aí, grande, que tenha capacidade para 10 litros de água. Com esses 10 litros de água nesse recipiente, nesse panelão, vocês vão deixar ele entrar em fervura. Levantou fervura, coloca todo esse material, no caso 1 quilo de material de mamona, põe ali dentro. E aí vocês misturam. Levantou a fervura, vocês podem contar até 15 minutos e tem gente que puxa para 20 ou 30. Mas vamos usar em torno de 15 minutos mais ou menos, que eu acho interessante. Então aí, levantou de fervura, ela esfriou. Vocês vão deixar em local escuro, não muito quente, e deixa ali curtir, deixa ali novamente fermentar.
no mínimo 3 dias novamente. Quanto mais tempo você deixar fermentar essas caldas que eu passei, melhor, porque o odor ele fica mais forte. E isso é o que vai dar maior poder de repelência. E quanto maior poder de repelência, melhor é. Então vocês deixam com esse odor forte para poder não deixar a praga chegar. Então é interessante utilizar esse produto como prevenção e que ele não ataque a nossa lavoura. Mas esses produtos funcionam? Gente, algumas vezes quando eu converso com alguns agricultores, eu sinto que eles não botam muita fé nessas caldas, nesses produtos alternativos que eu recomendo. Mas por que eu faço isso? Uma que vocês podem futuramente ter alguns manejos que torna mais sustentável e não contamine muito a água e o seu solo. Mesmo você não tendo aquele viés de ter orgânico. Mas para quem tem a parte orgânica, pode aproveitar esse vídeo. E o convencional, hoje em dia, está muito caro. Muito caro. Então não custa vocês tentarem aproveitar esse momento e essas explicações e ver se funciona mesmo, porque realmente dá certo. Vocês diminuem o custo de produção. Que nem, por exemplo, mas a Érica tá querendo que eu volte na época dos nossos avós. Eu sei que na época dos nossos avós não tinha essa população tão grande aí querendo comer. Era bem menor. Então eu podia fazer a minha horta de grande escala dessa forma. Não tinha tanta praga, não tinha tanta doença, não tinha tanto problema, entendeu? E realmente, só que eu acho que tudo que eu puder fazer preventivamente, antes de entrar a praga e doença, é melhor. Então aqui eu estou falando, usa esses produtos no quiabo, realmente dão certo. Não deixe de fazer adubação de cobertura, seja ele com adubo químico ou se não esterco, como eu sei que está muito caro, vamos trabalhar com esterco e ainda está muito mais barato que o adubo químico. E o quiabo no esterco, meu Deus do céu, quem já usou sabe do que eu estou falando. Ele fica lindão, fica um pé de quiabo ou pé de quiabo. E dessa forma a gente consegue ter competitividade. Eu não estou condenando aqui especificamente qualquer tipo de cultivo. Eu só quero que vocês tenham sustentabilidade ambiental e financeiro. Esse é o principal. Financeiro. Eu tenho que fazer minha produção ser autossustentável financeiramente. Então o que eu injeto, ele me retribui. Só que sempre trabalhando com margem menor de custo de produção. Porque quanto menor meu custo, maior meu lucro.